Chapéu de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma aula da disciplina de otimização combinatória e em grafos. Na aula de hoje, nós vamos estudar o problema de corte de estoque, um problema clássico de pesquisa operacional que possui diversas aplicações industriais, notadamente na indústria do papel, na indústria metalúrgica, dentre outras. Existe uma forte relação com o problema da mochila, que foi estudado em uma aula anterior. Então, basicamente, nós temos um conjunto de itens que serão produzidos a partir de objetos que são em estoque, como, por exemplo, barras, como, por exemplo, rolos de papel, e cada um desses itens tem um determinado tamanho. Então, o objetivo aqui é nós atendermos a demanda por cada um desses itens, que possuem os seus tamanhos, a serem produzidas nos objetos em estoque, de tal sorte que nós queremos minimizar as perdas associadas. Então, esse aqui poderia ser aqui um padrão de corte, em que esse objeto aqui com 1820 milímetros é produzido aqui 3 vezes e nós temos essa perda associada, ou seja, esse custo associado. Então, essa aqui é a nossa formulação matemática, temos um custo associado a cada um desses padrões e a variável de decisão vai arbitrar se aquele padrão faz parte ou não da solução. E a nossa restrição vai dizer respeito a se os padrões que são selecionados atendem à demanda pelos itens a serem produzidos. Então vamos aqui para o nosso VS Code, para a nossa IDE, e vamos criar aqui a nossa função com essa formulação matemática. Vamos colocar aqui using, Ctrl S, vamos salvar aqui como cutting stock.jl, tá bom? Então tá aqui o nosso arquivo que vai receber aqui nosso código. Vamos chamar aqui as bibliotecas, como nós já temos feito, e vamos criar aqui uma função, function, que eu vou chamar aqui de cutting stock. Quais são os parâmetros dessa função? Os argumentos aqui nós vamos ter a matriz com os padrões de corte, o vetor de demandas e o vetor de perdas ou de custos associados. Então, vamos obter a partir desses argumentos a quantidade aí de itens, tá certo? Então, a matriz de padrões vai ter m linhas e n colunas, então n vai ser a quantidade de colunas. E a quantidade de padrões vai ser a quantidade de linhas dessa nossa matriz de padrões. Então, temos aqui os valores de n e m. Vamos criar aqui o nosso modelo, utilizando aqui a sintaxe a qual nós já temos apresentados em aulas anteriores, tá certo? E aqui nós estamos utilizando o CBC, mas obviamente nós recomendamos que vocês utilizem outros resolvedores quando forem fazer os trabalhos, né? Vamos criar aqui uma variável de decisão. As variáveis de decisão no nosso Model Cut, nós vamos ter aqui uma variável x, e esse x vai variar de 1 até n. Onde m nós vimos aqui que é a quantidade de padrões. Então, essa variável aqui vai ser maior ou igual a 0, tá certo? Ou seja, uma variável discreta, não necessariamente uma variável que 0 ou 1. Nós podemos escolher um padrão uma vez, não, podemos escolher um padrão nem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Então, é uma variável aqui inteira, não é uma variável binária, tá certo? Vamos ver aqui a nossa função objective. Nós vamos colocar aqui o nosso model cut, certo? E o nosso x, nós temos um problema de minimização e vamos colocar aqui o nosso somatório do custo ou perda associada a cada padrão, vezes a nossa variável de decisão que modela esses padrões, para todo i igual a 1 até m, tá certo? Então, a nossa função objetiva é esse produto escalar.
Então, nós temos aqui um único conjunto de restrições. Vamos colocar aqui no nosso modelo, Model Cut. Então, nós vamos abrir aqui o nosso colchetes, ou seja, para J em 1 até N, vírgula. O que nós vamos fazer? O somatório da nossa matriz aqui com os padrões de corte. Esse produto dessa matriz por esse vetor, que é o nosso vetor de variáveis de decisão, certo? E aqui, esse for, ele vai variar para I em 1 até M. Opa, tem um errinho aqui. Então, nós estamos aqui iterando sobre os nossos padrões. For, tem um pequeno errinho aqui no meu for aqui, que é I in 1 até M, né? Então, aqui também está o mesmo errinho aqui, para I in 1 até M, certo? Então, aqui é o for I igual a 1 até M, temos que colocar aqui fora desse parênteses, vamos colocar aqui maior ou igual ao nosso vetor de demandas, né? Nós temos aí as nossas demandas, então vamos colocar aqui para solucionar aqui o modelo, certo? Então vamos colocar aqui o nosso status, vamos usar aqui o optimize, model underline cut e solving the model. E nesse modelo aqui eu não vou colocar aqueles parâmetros que nós eu vou colocar, vamos ser didáticos aqui, zip é igual object value, tá certo, do nosso model cut, tá bem? Nós temos que o nosso tempo, é importante que a gente crie esse hábito de fazer isso, né? Ele vai receber, né, o moi.get, vamos colocar aqui o nosso model cut, e vamos vírgula moi.solveTime, certo? Então vamos retornar esses dois parâmetros aqui, esses dois valores, né? Parâmetros não, são variáveis aqui, a solução inteira e o nosso tempo de processamento. Embora alguns resolvedores façam isso, outros não fazem isso de uma forma explícita, vamos criar aqui esse nosso hábito, tá bem? Então vamos criar aqui vamos criar aqui o nosso arquivo principal, que eu vou chamar aqui de main.jl. Vamos incluir o nosso modelo, que é esse currentStock.jl, e vamos colocar aqui os nossos parâmetros. Que vai ser o seguinte, vamos ter aqui uma matriz de padrões, tá certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro padrão produz 4 itens tipo 1 e nenhum dos outros itens. O segundo padrão ele vai produzir uma vez o item 1, duas vezes o item 2 e nenhuma vez os outros itens. Aqui é ponto e vírgula, tá certo, pessoal? Se forem instâncias maiores, nós obviamente vamos ler isso de um arquivo de texto. É importante destacar que essa geração de padrões, ela pode ser exata, ou seja, serem enumerados todos os padrões possíveis, ou então ela pode ser heurística, serem gerados apenas de forma heurística uma grande quantidade de padrões, mas não necessariamente todos os padrões possíveis, né? Se nós geramos de forma heurística, nós não temos nenhuma garantia de que a solução ótima seria a solução ótima real daquela instância, né? Então, se nós geramos todos os padrões possíveis, nós temos a garantia de que se o nosso modelo achar uma solução ótima, ela é a melhor solução possível para aquela instância. No entanto, o esforço computacional
ele pode ser proibitivo e o modelo não consiga achar a solução. No entanto, nos dias atuais, como os resolvedores estão aí muito desenvolvidos, é pouco provável que um problema dessa natureza, o problema clássico, né, de corte de estoque, deixe de ser solucionado de forma exata por um resolvedor. Então eu coloquei aqui uma instância aleatória com esses padrões aqui de corte. Vamos colocar um vetor aqui com as demandas, tá certo? Então vamos colocar que o primeiro item tem uma demanda de 10 unidades, por exemplo, o segundo item de 4, o terceiro item de 5 e o quarto item de 3 unidades. E vamos ter aqui um vetor de custos ou perdas associadas a cada padrão. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 padrões, né? Então vamos dizer que o primeiro padrão tem um custo igual a 1, o segundo padrão também tem um custo igual a 1, o terceiro padrão tem um custo igual a 1,6, o quarto padrão tem um custo igual a 5, o quinto padrão 3,5, por exemplo, o sexto teria 3,8, o sétimo 2,5, estou inventando aqui uma instância, o oitavo 2,8 e o nono um custo de uma perda associada de 2. Né? Então vamos colocar aqui que o nosso ZIP e o nosso TZIP eles vão receber o nosso current stock e os argumentos são A, D e C. Tá bem? Então vamos imprimir aqui a nossa solução ótima, println optimal solution e vamos colocar aqui o nosso ZIP e finalmente vamos colocar aqui o nosso println computation time em segundos e nós vamos colocar aqui o nosso TZIP, tá certo? Então vamos salvar isso daqui, vamos ver em que pasta que nós estamos. Estamos na pasta documentos, então eu posso simplesmente colocar include main. Vamos ver se vai dar aqui algum probleminha no modelo. Como eu estou fazendo aqui ao vivo, é capaz que ocorra algum problema. Vamos aguardar enquanto o modelo aí é executado. 20, eu apaguei. Vamos ver se agora aqui vai dar certo. Ponto e vírgula. Programa ao vivo, é isso mesmo, pessoal. Vamos ver se agora finalmente vai rodar. Vamos aguardar aqui alguns instantes, enquanto o CBC analisa aí essa instância. É um problema aí relativamente simples de ser resolvido, mas como eu já disse anteriormente, o resolvedor CBC ele é muito limitado, né? Eu estou utilizando ele apenas porque se trata de um programa aí, aberto. Enfim, rodou aqui a solução ótima, obteve a solução ótima, uma solução com essa perda de 12,8 unidades, esse custo associado, e o tempo de computacional foi obtido em 0,02 segundos aproximadamente, tá certo? Então, em linhas gerais é isso. Irei colocar nas descrições do vídeo o código para que vocês possam estudar. Agradeço a atenção de todas e de todos. Até uma próxima oportunidade.